Olá, pessoal. Marcelo Neto aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. E hoje a gente vai falar sobre energia potencial e conservação de energia. Imagina um saltador correndo e até que a vara envergue no salto com vara e ele passa por cima do sarrafo. Ele toma uma distância e acelera, ele está correndo, então ele tem inicialmente uma energia cinética grande. Quando a vara enverga, se transforma em energia elástica, ele sobe, vira energia gravitacional e quando ele cai, vira energia cinética novamente. Esse processo de conversão de energia cinética, que é do movimento, para energia elástica, que é de deformação, energia gravitacional, que é de altura, de volta à energia no movimento, é o objetivo da nossa aula de hoje. Para isso, a gente vai começar com uma revisão sobre o teorema da energia cinética, que relaciona trabalho com energia cinética, porque a gente vai depois relacionar trabalho à energia potencial, primeiro gravitacional e depois elástica, e como então o trabalho vai ser o elo entre energia cinética e energia potencial, a gente vai poder eliminar o trabalho e definir uma energia total que vai ser conservada. E para visualizar essa conservação da energia total, o nosso convidado especial de hoje é o Tony Hawk, no Halfpipe, e ele vai fazer umas demonstrações para a gente. Energia potencial é uma energia que está armazenada na posição ou em algo que tem a ver com espaço. Por exemplo, energia química, distâncias e ligações atômicas e moleculares, energia nuclear, dimensões nucleares para manter o núcleo coeso, energia gravitacional, altura em relação ao solo, energia elástica, deformação, distâncias atômicas também. Então, energia potencial, em geral, está armazenada, é uma energia armazenada e algo que envolva espaço ou posição. Por exemplo, os dois casos que nós vamos tratar hoje, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Aqui eu tenho uma pedra na ponta de um penhasco e uma mola que está sendo comprimida. Então, a pedra está em repouso, a mola está em repouso. Não significa que não haja energia nenhuma. Ambas armazenam energia potencial. Por quê? Se eu remover o penhasco, a pedra vai cair. Vai se transformada, essa energia potencial armazenada vai se transformar em energia do movimento, que é a energia cinética. Da mesma forma, se eu tirar a mão, a mola vai se estender, vai subir, e essa energia potencial elástica que está armazenada vai ser convertida em movimento. Então, a gente vai ver que essa conversão é feita através do trabalho e, para isso, a gente vai recordar o teorema da energia cinética. A gente viu na aula 10 que a gente começa com a lei de Torricelli e a lei de Newton. A equação de Torricelli é uma diferença de quadrados de velocidade relacionada com a aceleração e um deslocamento. Então, basta a gente multiplicar a equação inteira por 1/2 da massa, que a gente vê que o lado esquerdo da equação eu posso definir energia cinética, e o lado direito, como massa vai multiplicar a aceleração, eu tenho força vezes deslocamento, eu defino um trabalho. Então, a gente viu realmente que a partir das equações de Torricelli e a lei de Newton, a gente chega na, no, no teorema da energia cinética, que diz que o trabalho realizado por uma força é igual à variação da energia cinética que a partícula sente. Lembrando que variação, toda vez que a gente usar delta, isso eu enfatizo agora, porque a gente vai usar depois na aula várias vezes. Delta, para a gente, é final menos inicial. Mas de onde a força, essa força daqui, retira recursos para realizar esse trabalho? Exatamente da energia potencial. Então, a gente vai precisar recordar o que é o trabalho realizado por uma força. A gente sabe que é força vezes distância, força vezes deslocamento. No caso do deslocamento ser por uma curva arbitrária e a força depender da posição, a gente viu na aula passada também que a gente pode escrever uma expressão, uma integral de linha para o trabalho, e na aula de hoje a gente vai fazer duas situações, uma que o deslocamento é vertical, uma que o deslocamento é horizontal, e a gente vai calcular essa integral aqui de linha para força gravitacional e deslocamento vertical, para força elástica e deslocamento horizontal, com detalhes. Primeiro caso, então. Vamos considerar uma bola que é solta do repouso dessa primeira altura aqui, y1, e ela desce e, num certo instante, ela vai estar na altura yf. Esse deslocamento aqui, essa altura que a gente chama aqui,
vai ser YI menos YF. A altura é uma quantidade positiva, porque ela está medindo aqui a distância de cima até embaixo do movimento. Como a gente calcula esse trabalho? Bom, a gente tem que lembrar que a força em questão é um vetor, então, a gente vai sempre usar esses três parênteses, com o último tendo um chapéuzinho. É força? É. É vetor? É. Então, tem unitário, tem que ter direção. Como aqui é tudo vertical, a gente sabe que o unitário é o Y chapéu, a força é gravitacional, então o módulo é mg, ela está no sentido para baixo, a gente taca um menos. dy também é um vetor, também tem três parênteses para a gente preencher, o último também tem chapéu. dy é o diferencial vetorial, ele está na direção vertical também, o módulo dele é o diferencial dy, isso aqui é um escalar, e por convenção a gente vai sempre usar mais aqui na hora da gente escrever esses elementos diferenciais na forma de vetor. Então, o nosso trabalho, agora a gente pode calcular, vai ser uma integral de yi até yf, menos vezes mais dá menos, f vezes dy vai me dar mg vezes dy, e agora eu não posso esquecer de fazer o produto dos unitários. Esse é um produto escalar, esse vetor é um vetor unitário, a gente sabe que isso aqui dá 1, então a gente não precisa se preocupar mais com isso. Resultado, menos mg, porque mg pode sair da integral. Integral de dy é a própria y, entre as alturas de cima menos a de baixo, os limites de integração superior menos inferior, a gente escreve isso aqui como if menos ii. Então, finalmente, a gente pode fazer o seguinte, escrever o trabalho usando esse que tem esse sinal de menos aí, a gente pode escrever isso como mg, o menos agora eu troco a ordem desses resultados, eu boto yi menos yf, que foi o que a gente definiu como altura. Então, esse cara aqui é a altura e o trabalho realizado pela força gravitacional é o famoso mgh. Então, esse mgh que a gente obteve, lembra que yi é a posição está mais alto, yf está mais baixo, então essa diferença é um número positivo, m é positivo, g é positivo, que é o módulo de g aqui. Então, o trabalho que a gente obteve é um trabalho positivo. Isso vai acontecer sempre, pessoal, que o sentido da força for o mesmo que o sentido do deslocamento total. Aqui a força está para baixo, o deslocamento total está para baixo, então, nesse caso, a gente vai ter o trabalho positivo. Só que a gente está falando de trabalho. O que é a energia potencial gravitacional? Isso é o que a gente vai definir agora, em termos do trabalho, claro. A gente calculou o trabalho como mgh, a gente repara que, por ser uma diferença, eu posso escrever mgyi e associar a uma energia potencial gravitacional I. Então, a definição que a gente vai usar para energia potencial depende da massa da partícula, da aceleração da gravidade e da coordenada vertical. Vamos ver se essa definição está consistente. Eu posso usar o mg junto com o YF e definir a energia gravitacional final. Então, está consistente. Eu posso usar mgy, tanto em I quanto em F, eu vou ter essa diferença, vai me dar exatamente o trabalho que a gente realizou. Repara apenas o seguinte, aqui a ordem está trocada. Eu tenho I menos F e no início da aula eu enfatizei que tudo que for delta para a gente vai ser final menos inicial. Então, o trabalho, a gente conclui, ele é menos a variação da energia potencial gravitacional. Então, agora a gente precisa tomar cuidado e fazer uma análise de sinais. Vamos pegar dois casos. No caso da esquerda, caso A, o corpo está descendo. No caso da direita, o corpo está subindo. Caso A, o corpo está descendo, a força gravitacional, no sentido dela, é para baixo, o deslocamento total também é para baixo, mesmo o deslocamento, foi o caso que a gente acabou de calcular, o trabalho é positivo, e como ele está associado a menos ΔU, a gente chega à conclusão que ΔU é negativo. Isso é absolutamente razoável, quanto mais alto você está, maior a sua energia potencial gravitacional, quando você desce, a sua energia potencial gravitacional diminui, então o teu ΔU é negativo. Caso você esteja agora aplicando alguma outra força que faça o seu corpo subir, se você quiser calcular o trabalho realizado pela força gravitacional
quando o deslocamento for vertical, mas no sentido para cima, a gente vê que agora esses dois sentidos são opostos, o trabalho que a gente for calcular vai dar negativo, e por causa do sinal de menos entre trabalho e ΔU, a gente tem um ΔU positivo. Novamente, faz total sentido. Para você pegar o bloco daqui de baixo e levar para uma posição mais em cima, você precisa dar energia. O teu ΔU é positivo para que você consiga colocar o bloco numa posição mais alta. Esse foi o primeiro caso. Trabalho para um deslocamento vertical, a força também vertical. Vamos agora para um outro caso, que a gente vai calcular um trabalho para uma força que é horizontal e o deslocamento também é horizontal. Bom, aqui eu tenho um sistema massa-mola, posição de equilíbrio em zero, quando o bloco está aqui em x igual a zero, a mala está no seu comprimento de repouso. Se eu puxar o bloco para a direita e soltar, então a minha posição inicial é o bloco na direita, eu solto, o bloco vai aparecer uma força restauradora pela lei de Hooke, que vai trazer o bloco para a esquerda até a minha posição final, que é alguma posição qualquer aqui à esquerda, e essa aqui é a expressão da lei de Hooke. Como a gente calcula o trabalho? Mais uma vez, a gente faz o mesmo receita de bolo. A gente escreve força é um vetor, tem 3 parênteses, o último tem um chapéu. Todo esse problema aqui é horizontal, então eu sei que os meus unitários vão ser o x chapéu. O módulo da força é kx, pela lei de Hooke, e o sentido dela é negativo. A gente vê aqui também que já é dado pela própria lei de Hooke, a força é para a esquerda. E o meu dx, que é o meu diferencial em forma de vetor, ele também é horizontal? É, então também leva um x chapéu. Ele também tem o módulo dele, é um diferencial? É. E lembra que a nossa convenção é usar para esses dx ou dy sempre mais aqui na frente. Então, agora a gente pode calcular o trabalho, integral de xi até xf, e quando a gente fizer o produto de f dx, menos vezes mais vai me dar menos, f é kx, o dx, o módulo de dx é o próprio dx, e aqui eu não posso esquecer do produto escalar dos dois unitários. De novo, são unitários, o módulo dele é 1, a gente pode simplesmente, k é uma constante, pode sair da integral, menos k. Quem é a integral de x dx? É x2 sobre 2, e a gente calcula isso entre um x inicial e um x final, e eu posso escrever finalmente 1 meio de k, quem x final ao quadrado menos x inicial ao quadrado. Então, mais uma vez, como a gente fez lá no caso gravitacional, eu posso tirar vantagem desse sinal de menos e escrever o meu trabalho como 1 meio de k, e aí eu boto agora sim xi ao quadrado, eu inverto aqui i com f, menos xf ao quadrado, e esse é o trabalho realizado pela força elástica para o bloco sair daqui dessa posição da direita, indo no sentido esquerdo. Mais uma vez, a gente acabou de falar de trabalho e agora eu preciso fazer uma conexão com uma energia potencial. Lembrando só que, nesse caso, o trabalho também é positivo, porque xi é uma posição que está no lado positivo de x, e é uma posição à direita do xf, então xi é maior do que xf, quando eu fizer essa diferença aqui, vai me dar um número positivo, k é positivo, o trabalho é positivo. E, de novo, o trabalho vai ser sempre positivo quando a força tiver o mesmo sentido que o deslocamento. Mas, antes da gente analisar os sinais, vamos definir a energia potencial elástica. A gente usa a mesma estratégia que a gente usou no caso gravitacional. A gente tem o trabalho em relação a essas coordenadas aqui. Se a gente pegar esse lado e associar isso a uma energia elástica inicial, a gente percebe que basta você definir a sua energia elástica como sendo meio de K, onde é a constante da mola, x ao quadrado, onde x é o alongamento. Vamos ver se essa definição está consistente? Se eu pegar um meio de K junto com xf ao quadrado, esses dois caras aqui, eu consigo definir a energia elástica final? Consigo. Então, a nossa definição está consistente, notando mais uma vez que eu tenho aqui inicial menos final, a nossa convenção é que o delta é sempre final menos inicial, então, mais uma vez, o trabalho é menos a variação de energia potencial elástica. Então, agora sim, a gente pode analisar os sinais. Situação A,
o bloco está em completo repouso, não há variação de energia potencial. Situação B, o bloco está indo para a direita. O bloco ele foi impulsionado, ele está indo para a direita, o deslocamento dele é para a direita, só que a força aqui restauradora, que está freando o bloco, é para a esquerda. Os sentidos são opostos, o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, a variação de energia potencial é positiva. Você está aumentando a energia potencial elástica quando o bloco está indo para a direita. Situação C foi a que a gente acabou de calcular explicitamente. Eu começo com o bloco aqui na direita, a força está para a esquerda, o bloco vai para a esquerda, então o deslocamento também é para a esquerda. Deslocamento e força no mesmo sentido, a gente obtém um trabalho positivo e, por causa disso, o ΔU é negativo. É a mesma coisa que acontece aqui, no caso da mola, tá? Em vez de eu puxar, eu comprimi completamente a mola e depois soltei, então a força vai ser para a direita, o deslocamento também. Então, aqui também a gente tem um trabalho positivo e um ΔU positivo. Então, como a gente consegue fazer agora a conexão entre energia cinética e energia potencial através do trabalho? É muito simples. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, trabalho e energia cinética. O W, que é o trabalho, é igual a ΔK, energia cinética final menos inicial. Por outro lado, seja para energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica, a gente tem uma relação de trabalho com menos a energia potencial, ou seja, é menos o final menos o inicial. Se eu agora subtrair uma equação da outra, eu tenho uma equação que tem energia cinética inicial mais energia potencial inicial do lado esquerdo tem que ser igual à energia cinética final mais energia potencial final do lado direito. Então, eu posso definir uma quantidade K mais U, que é energia cinética mais energia potencial. Isso a gente chama de energia total e ela se conserva. Isso aqui é um exemplo onde a energia cinética começa baixa, a energia potencial tem que ser alta. E aí, quando a energia cinética vai aumentando, a potencial diminui. Quando a energia cinética é máxima, a potencial é mínima. Quando a energia cinética começa a diminuir, quando a energia potencial começa a diminuir, a cinética começa a aumentar. Mas olha, repara que essa linha preta aqui, a energia total, ela é absolutamente constante. Então agora a gente vai pedir ajuda ao nosso amigo Tony Hawk, que ele está aqui, ele vai fazer uma demonstração para a gente no half pipe, onde a gente vai poder visualizar perfeitamente a conexão entre energia potencial gravitacional e energia cinética. Então, para isso, vou deixar aqui o Tony Hawk fazer o percurso dele. Repara o seguinte, ele sobe, passa rápido no fundo, ele sobe para o outro lado, para, e aí quando ele volta, a velocidade dele aumenta de novo. A gente pode ver essa troca de energias dessa forma. Olha só, aqui a gente tem energia cinética, energia potencial e energia total. Quando uma é grande, a outra é pequena e vice-versa, de forma que a energia total sempre se conserva. Para os eixos ficarem legais, a gente pode colocar a referência da energia potencial aqui no zero. Agora, se a gente colocar a barra, aí eles sobem na mesma altura, tá vendo? O azul sobe na mesma altura que o amarelo e o verde também sobe na mesma altura que o amarelo. Então, a gente pode ver agora aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, que é o gráfico de energia vezes exposição. Repara que energia vezes exposição, a energia cinética, que é a verde, ela sobe, desce. Enquanto ela sobe e desce, a energia potencial desce e sobe, de forma que a energia total, que é a amarela, ela fica completamente constante. Então, agora o Tony Hawk, ele deu para a gente essa demonstração. A gente pode fazer a seguinte experiência. Aqui na Terra, a gravidade é 9,8, né? Se a gente colocar o Tony Hawk em Júpiter, ele vai ter uma aceleração da gravidade maior, né? 25 aqui. Então, o movimento dele fica dessa forma. E a gente só tem que tomar cuidado que se a gente colocar o cara para ir para o espaço, ele vai embora, ele não volta. Então, você tem que tomar cuidado com o Tony Hawk, tá bom? A gente vai trazer ele aqui de volta.
e aí a gente segue para a nossa aula, porque, por último, a gente vai deduzir o famoso V é igual a raiz de 2GH. A gente vai usar esse vídeo aqui, tem na plataforma Moodle um link para esse vídeo, é fantástico, é uma bola de boliche e uma pluma que são largadas do repouso numa câmara de vácuo. E vocês veem que elas descem uma do lado da outra e chegam ao solo simultaneamente. Agora, a pergunta é, qual a velocidade terminal? Qual a velocidade elas chegam no solo? Então, para isso, a gente tem que usar a conservação da energia. Qual é a energia total inicial? Bom, foi solto do repouso. A gente pode botar aqui KI mais UI. Foi solto do repouso, então a gente sabe que a energia cinética inicial ela é zero. Enquanto que toda a energia que tem é a potencial, que é mgh, que é a altura. Qual é a energia final? A energia final é Kf mais Uf. A energia final chegou no solo, que é o nosso referencial para a energia potencial. Então, aqui também é zero. Sobra só a energia cinética, que é 1/2 de mv². Então, quando a gente usar a conservação da energia total, a gente tem que igualar 1/2 de mv² com mgh, m corta, passo 2 para cá e a gente chega no famoso V tem que ser igual a raiz de 2GH. Pessoal, espero que tudo tenha ficado claro. Qualquer coisa é só voltar e assistir a aula de novo e até a próxima, pessoal.